Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Enfim, chegou o momento esperado. Chegou a data prevista no calendário que nos faz pensar, meu Deus, como será amanhã? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que estejam aí controlando a ansiedade de vocês. Deixa eu só colocar a nossa querida tela aqui também. Podemos começar, então, dessa parte gramatical logo após o nosso almoço. Prometo a vocês que vocês não terão problemas, tá? Deixa eu só ajeitar o cabelo aqui para a gente começar já a nossa querida revisão. Tá? Lembrando que amanhã nós temos, então, a nossa prova, nosso concurso de Itapevi, né, com a nossa banca VUNESP. Meu Deus, de novo a VUNESP? Então, pessoal, a gente já começa a ficar meio caduco quando a gente ouve falar da VUNESP. Por quê? Porque sempre há algumas particularidades na prova, mas também tem muita coisa que a gente pode observar de uma avaliação para outra. E, enfim, chegamos ao nosso momento, o momento de revisão de português. Então, bora lá ver o que nós temos aqui para a nossa queridíssima prova. Aí, vamos lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Tá? Olá, Zenilda, tudo bem? Como você está? Como todos vocês estão? Espero que maravilhosamente bem nesta tarde, pelo menos aqui em Bragança, né, de calor. Ai, que bom que também. Se vocês ouvirem alguns gritos aí, pessoal, nós estamos bem próximos aqui ao estádio do Red Bull Bragantino. E hoje tem jogo. O Massa Bruta acho que vai enfrentar um time aqui do Atlético Paranaense. Enfim, bora lá então para a nossa primeiríssima questão. O que nós temos ali? Leia a charge para responder a questão. Né? Então, a primeira coisa que apareceu para a gente hoje foi uma charge. E vamos lembrar que, pessoal, na prova de português, o que pode acontecer com vocês? Um texto, ele ser, né, o texto de apoio para várias questões. Uma charge ser, né, a charge de apoio para várias questões. E aí que vocês vão ter que deixar um pouquinho mais de tempo, seja para ler, compreender e interpretar esse texto ou essa charge, tá? Fica a dica para vocês. Porque, às vezes, muitas respostas já estão no próprio texto. Então, vale um pouquinho a pena a gente dispensar um pouquinho mais de tempo ali para ler e compreender o texto ou a charge. Tudo bem? E aqui nós temos, então, acho que estou viciado em acompanhar o comportamento egocêntrico e infantilizado das pessoas em uma telinha de 6 por 13 centímetros. Ou seja, de maneira indireta, está falando do celular. E aqui, a gente já pode ver algumas coisinhas. Deixa eu pegar a caneta aqui. O que nós já podemos observar aqui, pessoal? Algumas marcas do quê? Da opinião do autor da chat. Até eu falo aqui, olha, acho que estou viciado em acompanhar. Até aqui ele tem um pensamento, né? Claro, lógico, evidente. E qual é esse comportamento, né? Observem que aqui, aí, ele já traz para a gente o quê? Olha só, ele fala um comportamento, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Opa, ficou muito escuro. Tá? Eu trouxe para a gente aqui um comportamento egocêntrico e infantilizado. Ah, tudo bem? E assim, tem como tirar daqui o bancário? Pessoal, o Igor está aparecendo aqui. Olá, ele falou, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou cansado de me ver. Pode? Ainda consigo ver a tela. Eu esqueço sempre do fone, pessoal. Agora fiquei meio surdo. Agora eu posso ouvir vocês falarem comigo. Então, nós temos aqui o quê?
né, nós temos esse comportamento egocêntrico e infantilizado. Então, ele já coloca para a gente aqui duas marquinhas, olha. Ele fala de egocêntrico e infantilizado das pessoas em uma telinha de 6x13. Então, o autor da charge, ele já traz para a gente aqui, olha, duas ações que a gente tem que parar para prestar atenção para quem usa o celular, né? Que aquelas pessoas que publicam na internet têm um comportamento egocêntrico, ou seja, só pensa nele, tá? Então, é egocêntrico, então o seu ego é o centro de tudo, e tem a parte de infantilizado, tá? Porque as pessoas se separam da realidade para viver no mundinho, ou seja, só da internet ali. E aí, tem a pergunta, né? Qual é a intenção do autor com essa charge? O que ele pretende criticar com essa charge, né? A ideia de que pessoas em busca de reconhecimento em redes sociais devem ser desprezadas é um atestado de egoísmo. Pessoal, eu vou ler todas, eu vou ver uma com vocês, tá? O hábito de acompanhar a vida de desconhecidos por meio de redes sociais melhora a compreensão da realidade. A possibilidade de vir a ganhar dinheiro com a exposição da própria rotina em redes sociais é um ideal a ser perseguido. As pessoas que se expõem em redes sociais tendem a comportar-se denotando preocupação apenas com si próprias. E a rejeição a que é vinculado no ambiente das redes sociais reflete um comportamento antiquado e egoístico. Pessoal, então, vamos entender cada uma dessas questões, dessas alternativas. Primeiro, a ideia de que pessoas em busca de reconhecimento, amores, em nenhum momento ele disse lá que as pessoas viciadas no celular buscam reconhecimento, né? Elas só falam do comportamento, mas não fala de reconhecimento. Em redes sociais devem ser desprezadas, é um atestado de egoísmo, pessoal. O egoísta da história não é quem está analisando, ó. Ele fala que devem ser, né, a ideia, as pessoas devem ser desprezadas, é um atestado de egoísmo. Não, as pessoas que estão lá não percebem que estão tendo um comportamento egoísta porque só falam de si. Então, observando esse reconhecimento que elas buscam, que na charge não diz, e fala, né, que as pessoas devem ser desprezadas, quer dizer, a gente desprezar é um atestado de egoísmo, não. São as pessoas que estão na internet que geram, né, a gente fala, né, conteúdo, elas geram conteúdos que mostram egoísmo porque mostram só a sua parte, né? Então a gente tem essa crítica sobre a internet de as pessoas se autopromoverem na internet. Então não pode ser a letra A. O hábito de acompanhar a vida de desconhecidos por meio de redes sociais melhora a compreensão da realidade. Ó, ele até fala aqui, olha, acho que estou viciado em acompanhar o comportamento, né? Então, ele está realmente, né, o hábito de acompanhar a vida de desconhecidos por meio de redes sociais melhora a compreensão da realidade. E a tirinha mostra o contrário, né, pessoal? Tanto é que ele diz aqui pra gente, né, que o problema dele é ficar acompanhando essas pessoas, ou seja, o problema dele é o de acompanhar, ou seja, ele está ficando fora da realidade e colocando as análises, os prazeres, a rotina dele só em observar as pessoas no celular, tá? Então, ele fala que eu estou viciado em acompanhar o comportamento. Então, ele está viciado, está se desprendendo da realidade. Então, também não poderia ser a nossa queridíssima letra B. A possibilidade de vir a ganhar dinheiro com a exposição da própria rotina em redes sociais é um ideal a ser perseguido. Belíssima afirmação, mas que em nenhum contexto se relaciona com a nossa charge. Em nenhum momento ele fala ali, ele fala da exposição, tá? Mas não fala em ganhar dinheiro e um ideal a ser perseguido. Então, fuja dessas pegadinhas. Em nada tem a ver o conteúdo dessa alternativa com o que nós podemos observar na charge. Tudo bem? As pessoas que se expõem em redes sociais tendem a comportar-se denotando preocupação apenas com si próprias. Agora, olha só. Ele disse que ele está com um problema de ficar acompanhando os demais. Mas esses demais, pessoal, olha só, ele se expõe em redes sociais, tá? E a partir dessa análise a gente percebe, né? Ele fala
de infantilizado, ele fala de infantilizado e egocêntrico, ou seja, ele está realmente falando das pessoas que lá estão gerando conteúdo, e a análise está correta nessa questão, porque fala, as pessoas que se expõem em redes sociais tendem a comportar-se denotando preocupação apenas consigo próprias, ou seja, o comportamento egocêntrico. Beleza? Então, essa é a nossa alternativa correta. E a letra E, só para a gente cumprir a tabela aqui, a rejeição ao que é vinculado no ambiente das redes sociais reflete um comportamento antiquado, né, e egoístico. Pessoal, de novo, o egoístico aqui, do egoísta, é da pessoa que gera o conteúdo apenas observando a si mesmo. Conteúdo esse, né, ao qual o rapaz ali está atrelado, né, o problema dele está atrelado a ficar visualizando essas pessoas. Mas ele não fala, né, de rejeição ao que é vinculado no ambiente, reflete comportamento antiquado. Então, esse comportamento, dá para entender aqui que é de quem está analisando, porque está falando, né, de rejeição ao que é veiculado. Então, não é sobre a pessoa que veicula, mas sim quem está assistindo. Por isso também, então, que não poderia ser essa alternativa. Restando para a gente, então, apenas a letra D. Espero que tenham acertado, espero que tenha, né, tirado alguma dúvida caso ela apareça, e eu já pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, a tirar? Estou aqui à disposição de vocês. Se mandarem um joinha aí, eu continuo tocando o barco aqui, meus amores. Bem colocado, Zeno? Beleza. Beleza, Paulo? Então, vamos seguindo aqui, tá? Agora vem aquela parte que o meu aluno fala assim, professor, eu não acredito, tinha um texto gigantesco para eu ler na minha prova. Gente, a de português sempre vai aparecer para a gente interpretação, compreensão e interpretação de texto. A diferença entre os dois. Compreender, pessoal, deixa eu ver se essa questão aqui diz. Ó, aqui ela vai fazer uma reflexão sobre o tema. Então, a gente vai ter que analisar o conteúdo do tema e tentar interpretar o que a autora quis dizer. Porque há questões que falam assim, no texto a autora afirma que. Então, eu volto para o texto e consigo grifar o que ela disse, eu tenho uma compreensão do texto, eu compreendi o que estava sendo publicado ali, certo? Por outro lado, se eu preciso analisar o que ela disse com outros fatores que são externos do meu texto, aí eu estou falando de interpretação de texto. Tudo bem? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Se está pedindo para eu observar no texto, né, compreender a partir do texto, então eu tenho que buscar informações no texto. Porém, muitas vezes, a questão pode vir do quê? De interpretação, ou seja, eu tenho que extrair aquela informação do texto e analisá-la perante outras colocações que não estão no texto. Tudo bem? Deixa eu me apagar aqui e voltar para a nossa queridíssima questão. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês como eu estivesse lendo para mim e já pensando em como responder a pergunta. Então, vocês observarão que eu vou fazer pequenas marcações aqui. Deixa eu só aumentar a espessura aqui. E aí vocês vão seguindo o texto comigo, tá? Então, o título, o autógrafo dos anônimos. Então, eu já tenho que pensar o quê? Que eu tenho o quê? Eu tenho autógrafo, então, é a identidade de alguém, né? E dos anônimos, ou seja, pessoas que não estão, né, não estão aparecendo, né? Ou não têm o contexto de reconhecimento, né? Então, são pessoas anônimas. Escritores assinam seus livros. Pintores assinam suas telas. Ó, então, se eu estou falando de autógrafo, eu estou falando de assinatura. Artistas de Hollywood deixam marcas das próprias mãos na calçada da fama. Agências de propaganda assinam seus anúncios de jornal e revista. Músicos autografam, né, seus discos. O que nós temos aqui, pessoal? Mostrando ações, né, sobre o autógrafo, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, eu só tenho o quê? Marcação do tema. Então, se eu falei de autógrafos, eu estou falando como essas pessoas famosas, né, marcam suas obras. Tudo bem?
Então, ó, agora já começa. Olha esse então. Esse então, ele vem aqui para contrariar tudo que está aqui. Vamos refletir. Então, por que o João Ninguém tem que passar em branco? Ou seja, aqui ele já traz o João Ninguém, né? Que seria esse anônimo que ele começou a dizer lá no texto. Então, por que esse João Ninguém tem que passar em branco? Não mesmo. Olha aqui, pessoal, ele já demonstra claramente para a gente a opinião dele. Não mesmo. Ou seja, se os famosos deixam suas marcas, por que não os anônimos também? Então, os anônimos também deveriam deixar as suas marcas, tá? Continuando, ele também existe, ele também quer autografar. Como ele não tem livro impresso ou profissão alguma para personalizar, ele pega um tubo de spray e picha um muro para a cidade com carinho. Agora, olha como ele marca bem o texto dele aqui. Ele fala que o anônimo também quer autografar. Por mais que ele não tenha um livro impresso ou uma profissão, né, que dê destaque para ele, olha o que ele faz, ele pega um tubo de spray e picha um muro. Ou seja, é só um minutinho, só peraí. Perdão, tem uma fumaça vindo aqui, né? Época de seca, época de queimadas, que despertou aqui a rinite do professor. Então, observe que ele está falando agora. Qual seria a obra desse anônimo? Seria o grafite, né? Aquela obra de arte que as pessoas deixam legalmente no muro, tá? Ou também ele não vai justificar isso, mas ele vai mostrar que também é pichação, né? Que aí é o ato de vandalismo, que as pessoas às vezes também deixam suas marcas nos muros da cidade. E o mais legal é que ele diz aqui ainda, né? Olha, para a cidade com carinho. Por que ele faz essa afirmação, pessoal? Porque todo mundo sabe que pichar é crime. Grafitar é legal. Tanto não é legal da parte de ser legal, mesmo ser bonito, quanto está dentro da lei, tá? Quanto mais cresce a exaltação a personalidades, ou seja, quanto mais as pessoas gostam, né, dessas pessoas que têm fama, mais cresce o desprestígio dos cidadãos obscuros. Olha só o que ele afirma aqui agora. Quanto mais pessoas que já são famosas ganham atenção, olha só, mais cresce o desprestígio das pessoas anônimas. Então, olha como ele faz. Quanto mais alguém fica famoso, menos os menos famosos aparecerão. Todo mundo lança um disco, desfila, aparece na televisão, sai na revista, é entrevistado na rua, né? Os famosos. A impressão que dá é que só eles existem, são os famosos. Ou que existem mais do que outros. Aí ele vai fazer uma reflexão aqui. Marcar de novo aqui. E os que apenas mais um na folha de pagamento de uma grande empresa, né? E os que são apenas mais um na folha de pagamento de uma grande empresa, esses não merecem destaque algum? Há muitas pessoas que estão se sentindo barradas no baile. Olha, ele dá uma ideia e traz aqui o argumento dele, né? Então ele argumenta e demonstra, né? Há muitas pessoas que estão se sentindo barradas no baile. Deveriam ser os que não têm trabalho, que não são... deixa eu marcar isso aqui também, que é importante, ó. Deveriam ser os que não têm trabalho, que não são poucos. Então, ele diz que quem está barrado no baile não é só quem não tem trabalho, tá? Mas também aqueles que têm trabalho e família, porém, suas vidas não têm janela com vistas para a mídia. Ou seja, o cidadão comum, aquele que acorda todo dia, que batalha, que ganha, né, o seu pão e volta para casa à noite. Esse cara não merece nenhum destaque? Se a gente pensar um pouquinho, né, o cameraman do programa que gravou, entrevistou alguém famoso, será que essa pessoa também não mereceria um reconhecimento? É essa a lógica do texto. Se até refém de ônibus sequestrado é convidado para ir a programas de entrevista na televisão, que graça pode ter ser refém do anonimato? E aqui ele faz uma crítica também, né, à televisão, que às vezes no seu sensacionalismo acaba dando importância até para quem seria vítima, né?
e que não precisaria estar nesse patamar de ser alvo, né, da mídia. Aí ele vem aqui agora justificando mais uma vez o texto dele. Olha, a internet tem sido a tábua de salvação daqueles que precisam ser alguém, desde que alguém é acessível eletronicamente. Então ele mostra que a internet vem salvar essas pessoas anônimas. Abrem páginas para publicar suas histórias, instalam webcâmeras para divulgar a sua intimidade. Ó, vale tudo para ter a sua existência comprovada. Então ele fala na parte do texto dele, se a mídia não dá o devido destaque ao cidadão comum, o próprio cidadão comum pode buscar um lugar de destaque por meio da internet, tá? E volta aos pichadores que autografam diariamente prédios públicos. Aqui que vem a parte que eu quero destacar. Ó, é uma imundície e um desperdício de energia. Então, ele não concorda com os pichadores. Ele concorda com quem faz grafite, que expõe sua arte, mas com os pichadores, não. Mas, aí ele vem completar, mas é também um registro de presença. Então, por mais que seja crime pichar, a pessoa está deixando a marca dela ali. Assim como pessoas desenham corações em árvores, tá? Ele continua, rabiscam classes da sala de aula. É uma necessidade de dizer, estou aqui, existo. Poucos percebem que existir para si mesmo já é uma plateia e tanto. Ele termina o desenho falando assim, olha, é importante, mas nem tanto que você é importante. Não importa se os outros te reconhecem ou não. Então, olha como ele fecha o texto dele. É importante, mas nem tanto. Você merece um lugar de destaque, mas não fique só atrás disso. Tudo bem? Então, como é que vocês têm que imaginar um texto? O texto, ele é sempre composto por argumentos, por ideias, né, que são posicionamentos, mas também, às vezes, com exemplos, né? Esses exemplos funcionam como uma estratégia de argumentação, e é o que ele faz aqui. Ele quer dizer o quê? Gente, todo mundo merece seu espaço. Até os pichadores que cometem crimes, tá? Mas esses, né, têm que ser punidos, mas e os grafiteiros, né, as pessoas que deixam sua arte, ou as pessoas que buscam a internet, mesmo que às vezes se expondo muito, também merecem, tá? Essas duas partes também merecem ser reconhecidas, tá? Vou dar um tempinho para vocês, ou vou lendo com vocês, vocês escolham aí a melhor alternativa, por favor, espero que seja certa. A autora do texto traz uma reflexão sobre, então, ela pensou e tentou passar para a gente informações, né, sobre o quê? A presunção de artistas como os de Hollywood por julgarem que o aparecimento na mídia seria suficiente para lhes dar uma posição de prestígio. É isso que ela critica no texto. Essa presunção, essa busca, né, por ser alguém, né, reconhecido, famoso, sabe o que foi isso que ela falou? A falta de espaço para que pessoas comuns possam demonstrar sua criatividade e habilidades para campos artísticos, como da escrita ou da pintura, pessoal. Tudo bem. Eu volto daqui a pouquinho nessa questão. O desejo de reconhecimento social por pessoas anônimas, visto que em um contexto em que se valoriza a superexposição como meio de autoafirmação. Ou seja, para se autoafirmar, a pessoa só se aceita se ela for reconhecida, ou seja, famosa. Será que é isso que vem ao encontro do que a autora diz? A forma como a falta de trabalho e a queda de renda têm inibido pessoas comuns que se abstêm, de compartilhar seu cotidiano nas redes sociais. Vejamos. A insensatez, inclusive, de pessoas que gozam de prestígio social ao se prestarem ao trabalho de expor, sem qualquer critério, suas vidas ao público. Alguém, como forma de, olha, vou tentar arriscar, professor, quer colocar a sua resposta? Quer mostrar para mim qual seria, né? Ah, professor, eu acho que pode ser essa daqui. Só para a gente interagir um pouquinho, nessa tarde, a Tati colocou letra C. Tudo bem, Tati? E agora, será que teremos a letra C? A Sandra, a letra B, a Letícia C, a Flavinha C. Então, começaram a aparecer aí. Então, vamos fazer uma análise bem clara, direta e objetiva, tá? Então, vamos começar. Opa, desliguei a caneta aqui. A presunção de artistas como os de Hollywood por julgarem, pessoal, eles não julgaram nada, não apareceu nada ali no texto que ele se comporta mal. Zenildo colocou letra B. Vamos lá ver, Zenildo.
A Tati, letra B, né? Vamos lá, meus amores, que o aparecimento na mídia seria suficiente para lhes dar uma posição de prestígio. Pessoal, a autora não falou da presunção dos artistas, né, de querer ser mais do que alguém, tá? Porque eles julgam, né, eles acreditam que o aparecimento na mídia seria suficiente. Os artistas de Hollywood, né, eles trabalham, eles têm a partir do reconhecimento do trabalho a fama, não que eles buscam a fama e julgam a fama dos outros. Não é esse contexto, tá? Nem no texto a autora diz isso. Ela afirma que as pessoas de Hollywood são famosas, pessoas as admiram por serem famosas, né? Não que elas pré-julgaram alguém, tá? Os atores. A autora, então, fala sobre a falta de espaço para que pessoas comuns possam demonstrar sua criatividade e habilidades para campos como o da escrita ou da pintura. Pessoal, aqui vem uma questãozinha que ela altera um pouquinho o nosso modo de pensar, porque olha só, falta de espaço para as pessoas demonstrarem sua criatividade. Pessoal, ela não está falando sobre a falta de espaço, ela está falando sobre a falta de reconhecimento dos demais, tá? Tanto é que ela fala que eles vão para a internet ou vão para os muros, eles tentam buscar aparecer para os demais. Tanto é que, com isso, comprova que espaço tem. O que não tem é o reconhecimento dos outros. E é aí que recai a crítica dela. Tudo bem? Então, por isso que não poderia ser a letra B. Já na C, o desejo de reconhecimento. Aí, aqui, a gente já pode começar a grifar, ó. O desejo de reconhecimento social por pessoas anônimas. O próprio título já traz isso para a gente, né? Visto em um contexto em que se valoriza a superexposição como meio de autoafirmação. E aqui vem bem ao encontro do que a autora disse, tá, pessoal? Que as pessoas estão querendo se expor porque elas querem o reconhecimento. Então, elas querem ter um reconhecimento social, custe o que custar. Então, por querer o reconhecimento, né, elas se superexpõem, como disse ali, né, que as pessoas até ligam sua webcam e mostram várias coisas ali, como meio de autoafirmação. Então, hoje, só é feliz, só é rico, só é bem analisado quem é famoso, tá? E não é essa lógica, mas ela diz como meio de autoafirmação. Por isso que seria, então, a letrinha C, tá? Vamos analisar outras duas para a gente cumprir a tabela. A forma como a falta de trabalho, pessoal, ela até fala da forma da falta de trabalho, mas ela cita esse problema para justificar outro problema, né? Porque ela diz aqui, quer ver? Deixa eu só lembrar aqui, acho que é um pouquinho antes, bem no finalzinho aqui. Ela fala, e os que apenas são mais um na folha de pagamento de uma grande empresa, né? Elas se sentem barradas no baile, né? Deveriam ser os que não têm trabalho, que não são poucos, mas também são aqueles que têm trabalho e família. Ou seja, ela cita como um exemplo para justificar do ponto de vista dela que as pessoas realmente querem reconhecimento. Elas mereceriam ter um emprego, mas algumas merecem o reconhecimento. Então, por conta disso que ela fala de emprego, tá? Mas não é o foco do texto dela. A insensatez, inclusive, de pessoas que gozam de prestígio social ao se prestarem ao trabalho de expor sem qualquer critério suas vidas ao público. Pessoal, ela fala que quem expõe a sua vida ali, pessoal, é aquelas que não possuem o prestígio social, ou seja, vale tudo para ser famoso. Então, ela diz isso no texto dela, tá? Aqui, ela fala que as pessoas que já têm o prestígio social também se expõem ao máximo. No texto ela não diz isso, tá? Até que reafirma, né, quando ela fala de abrir o webcam, é para mostrar a sua vida íntima, né, dentro do seu lar, suas particularidades, né, de se expor mesmo. E aqui, pessoal, segundo o texto, faz isso quem não tem fama, tá? Aquele que já tem fama, só saboreia e vivencia o que ela tem. Tudo bem? Quem colocou outra letrinha conseguiu analisar de uma maneira bem tranquilinha como deveria ser. E aí, essa letrinha B, que ela é bem distratora, né? É aquela que leva a gente a pensar para uma coisa, mas sabe aquele quase certo? Nossa, professor, mas estava quase certo. Tem como você avaliar? Não, não tem. O quase certo também é um tanto errado. Tá? Então, por isso que essas questões, elas tiram um pouquinho nossa concentração, mas
Eu tenho certeza que vocês, ao analisarem o texto, vocês sempre ficarão em dúvidas entre duas respostas. Porque os concursos, os vestibulares fazem isso com a gente. Né? Eles não podem deixar uma muito fácil ou alguma impossível de analisar entre as demais. Então, de 5, geralmente 3, elas beiram ali o absurdo, mas 2 sempre parecerão ser as corretas. Então, dica para vocês, releiam a questão, releiam, né, o enunciado, releiam depois as alternativas e tentem lembrar. Se não lembrar do texto, volta ao texto e dá mais uma olhadinha no parágrafo que apresenta essas informações. Tudo bem? Muito bem, meus amores. Tudo certinho na questão 2? Bora, então, para alguma dúvida na questão 2? Se levantar o joinha, eu vou entender que não tem, posso prosseguir. E se tiver alguma dúvida, beleza, Flávia? Então, beleza, Zenir. Então, bora para a questão número 3. Obrigado, Tati. No contexto de leitura, está pregada em sentido figurado, pessoal, a expressão destacada na frase. Então, primeira coisa, o que eu tenho que entender de sentido figurado, pessoal? Tá? Sentido figurado vai ser o oposto do literal. Nossa, professor, melhor essa letra aí. Vai ser o oposto do literal. E eu vou pensar sempre o quê, pessoal? Que o literal é o sentido que está no dicionário, ou seja, o denotativo, e o figurado é o conotativo. A partir disso, eu vou pensar o quê? Que literal é o sentido exato da palavra, aquela que eu vou encontrar no dicionário, e o figurado, pessoal, eu vou pensar que é uma nova interpretação daquela palavra, um novo emprego para aquela palavra ou para aquele termo. Tudo bem? Então, eu vou procurar nas minhas questões, quando aparecer sentido figurado, eu vou procurar aquela alternativa que traz para mim algum termo, alguma construção que foge do que é o sentido básico da palavra, que é o sentido de dicionário da palavra. Tudo bem? E o que é mais legal, que já vem grifado para a gente aqui o termo, né? Então, bora lá analisar. Agências de propaganda assinam seus anúncios de jornais e revistas. Pessoal, realmente, anúncios de jornal e revista estão sendo, né, esses termos, empregados para falar para a gente sobre jornais e revistas? Está. Então, está no sentido literal da palavra. Ela não tem uma nova roupagem, tá? B. Há muitas pessoas que estão se sentindo barradas no baile. E esse barradas no baile quer dizer o quê? Que elas foram barradas de entrar numa festa? Eu esqueci de perguntar, quando eu vim para a letra B, eu lembrei, nossa, eu não perguntei para vocês. Perdão, meus amores, desculpa, tá? Ah, eu estava no meio da questão, falei, gente, não dei tempo de vocês responderem, tá? Mas esse barradas no baile quer dizer o quê, pessoal? É um sentido figurado, tá? Porque ninguém foi barrado de entrar em algum baile. É o sentido de deixar a pessoa do lado de fora daquilo que está sendo vivenciado. Por isso que o barrados no baile. Barrados no baile, então você não pôde entrar e fazer parte daquilo que outras pessoas estão fazendo. Então, lá no texto fala, né, que as pessoas que não têm esse reconhecimento são pessoas barradas no baile. Que baile seria esse? O baile do reconhecimento social, tá? Então, desculpa, meus amores, mas a letra B que deve ser assinalada aqui, e eu nem falei para vocês analisarem. E também existe, né, então, tanto também quanto existe aqui empregados de maneira, tá, no sentido literal. Ele também existe, ele também quer autografar. Deveriam ser os que não têm trabalho. Ele está falando de quem realmente não tem trabalho. Ah, aquele um lá é um sem trabalho. Beleza. Eu estaria aplicando a ele uma maneira de compreender que aquela pessoa não tem trabalho, né? Então, não tem emprego. Não é que ele seja sem trabalho, é que ele não tem o trabalho. Então, eu usei a linguagem figurada. Mas deveriam ser os que, ou seja, né? Os que não têm trabalho, então, são as pessoas, né? Os humanos. As pessoas seriam as, né? Mas os humanos ou os que buscam o reconhecimento, tá? Então, também aqui, linguagem literal. E volto aos pichadores que autografam diariamente prédios públicos realmente empregados no sentido de ser um prédio público. Tudo bem?
Desculpem, mas espero que tenham acertado a letra B. Tá? Então, sempre que aparecer para vocês, e olha, a VUNESP adora colocar questões que trazem essa temática de sentido literal e sentido figurado. É muito simples. Eu falo para o aluno assim, você leu aquela questão, você leu as alternativas. Você vai buscar aquela que apresenta o quê? Palavras que estão sendo empregadas fora do seu sentido. Tá? Ou seja, com um novo sentido. Então, se eu preciso interpretar esse sentido, é porque ele está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Tá? Então, o exemplo que eu sempre falo para os alunos memorizarem, eu falo assim, olha, eu esqueci a minha mala no aeroporto. O que eu esqueci? Minha mala, então ela ficou lá. Linguagem, se eu pegar só mala, é uma linguagem literal, porque eu estou realmente falando do objeto mala. Agora, você fala assim, nossa, fulano é o mala da empresa. Ele é a pessoa que a gente segura pela alça, né? Não, a gente até fala, né, que é o mala sem alça. E aí estou empregando o sentido, tá? Conotativo essa palavra, ou seja, não é mais o sentido de mala, objeto no qual eu guardo roupas, mas é uma mala sem alça, porque ninguém consegue carregar uma mala igual àquela. Fechou? Então, lembrou de sentidos, né? Denotativo e conotativo é a mesma coisa de literal e figurado. Espero também que tenham ido bem nessa daqui, tá, meus amorecos? Passando para a questão número 4 agora. Considere a seguinte passagem do último parágrafo do texto lá ainda. Então, observem, nós já estamos na questão número 4. Tirando a primeira, todas as demais têm a ver com um único texto. Então, é isso que a VUNESP faz bastante, como eu falei lá no comecinho. Ora, traz um texto com muitas perguntas, né, referentes ao texto, ou várias questões que também analisam charges. Então, não tem como cravar para vocês o que vai aparecer na prova de amanhã, mas o que vocês têm aí também já é um bom reconhecimento desse terreno que iremos enfrentar amanhã. Considere a seguinte passagem, então, do último parágrafo. É uma imundícia, um desperdício de energia, mas é também um registro de presença, assim como pessoas desenham corações em árvores. E chega na hora da prova, o aluno fala assim, professor, é gramática e eu não sei. Aí eu pergunto para o aluno assim, tá, mas o que você entendeu dessa construção aí? O que você entendeu desse mais ou assim como? Gente, quando é que você utilizou o mas na sua vida? Em 100% dela. Você usou o mas para contrariar uma afirmação, uma colocação anterior. Porque o mas tem esse contexto mágico dele, que é o emprego dele, tá? O mas só existe para contrariar a afirmação anterior. Ah, professor, eu vi o senhor no shopping, mas você não me viu. Ou seja, se você viu, eu também deveria ter visto, mas eu não te vi, tá? Olha, aquela camiseta é muito cara, mas vou comprá-la para você. Se ela é cara, eu não compro, mas se eu usei o mas, é porque eu vou contrariar a história anterior. Então, se vocês fizeram um feedback na cabeça de vocês, sempre que vocês utilizaram o mas, perdão, foi nesse sentido, tá? De contrariar. E aí já vamos analisar aqui nas alternativas. As expressões destacadas como mas, né? Na passagem estabelecem respectivamente, ou seja, na ordem, tá? Opa. Relações de sentido de oposição e comparação, comparação e conclusão, condição e concessão, proporção e finalidade, oposição e de conclusão. Valendo! Coloquem a resposta de vocês só para ter uma ideia. Vou cantar a música do Gugu. Uba, 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 e. Qual alternativa vocês colocariam aqui? Primeiramente, já observando o mas. Olha, apareceu A, apareceu E. O A. E o assim como? Meu Deus, eu não vou usar o assim como. Ah, assim como teu pai, você também faz as mesmas coisas que ele fez na infância. Ou seja, olha só, assim como ele fez, você também está fazendo. O que eu estou fazendo com esse assim? Vi muitas vezes aparecer a letra A ali, pessoal, e vamos analisá-la então. O mas, como eu falei, ele sempre contraria. Se ele contraria, ele é de oposição. Então, eu já sei que eu ficarei entre as alternativas A e E.
Deixa eu ver se eu ver alguma coisa aqui, acabei não vendo. Só um minutinho. Tá, Flávia. A Flávia colocou letra A ali. Então, o que eu tenho ali? Oposição, certo? Agora eu vou pensar na segunda. E o assim como? Quando você utilizou o assim como? Talvez poucas vezes, mas quando você utilizou, você utilizou para mostrar uma comparação. Assim como você, eu também gosto, né, de descansar. Ou seja, pessoal, não é de conclusão, mas de comparação. Letrinha A. E aí vocês vão lembrar, tá, pessoal? O que quer dizer essas palavrinhas, o mas e o assim como? Vocês vão ter que lembrar das orações, ou seja, de dois termos. Por exemplo, ó, é uma imundície, tá? E é também um registro, como as pessoas desenham. Então, eu tenho três orações aqui que elas são interligadas por conjunções. E essas conjunções trazem para a gente o quê? Alguns sentidos. Vai dar para a gente estudar todas nesse primeiro momento? Não, mas vai dar para vocês lembrarem sempre. Quer ver só? Sempre que vocês utilizaram esse e, vocês colocaram para sempre colocar alguma coisa a mais, né? Então, fui ao escritório e fiz tudo que eu tinha programado para fazer. Eu comi um pão e tomei um suco. Então, o e sempre vem para ser uma adição, uma aditiva. Em compensação, já vimos que o mas, ele indica para a gente o quê? Oposição. Então, eu tenho que analisar o seguinte, professor, eu vou conseguir analisar todas as conjunções agora, hoje? Não, meus amores. Eu só passei duas, passando muito mais para vocês. Mas, olha, aí tem uma coisa da qual a gente não consegue fugir, meus amores. Toda conjunção, ela está ali para ligar e dar sentido entre as orações. Esse dar sentido é você entender que eu usei o mas para contrariar, eu assim como eu utilizei para comparar. Como vai aparecer desde que eu nasci para indicar tempo. Então, vocês têm que analisar o contexto. Dica para vocês. Sempre observem a conjunção dentro do texto e o que vocês interpretaram daquilo. Segundo, quando é que eu utilizei essa palavra no meu dia a dia? Quando eu utilizei essa conjunção? E aí você vai para as alternativas, tá? Vai trazer uma calma para vocês. Vocês vão observar que, por mais que eu não saiba classificar as 22 orações de período composto, eu vou saber só pelo contexto que a própria oração me traz, tá? Pelo contexto da própria questão. Tudo bem? Então, observe sempre isso, tá, meus amores? Professor, eu preciso decorar tudo agora, não dá tempo. Realmente não dá tempo. Mas amanhã, na prova de vocês, se bater um branco, assim, falar, meu Deus, esqueci. Não, relaxa, releia o enunciado da questão e veja como é. Fala assim, o que eu entendi desse texto? Eu entendi que ele não gosta mais, assim como o pai não gostava. Fechou. Bem, agora, se não para essa prova, para uma próxima, seria legal estudar também as relações entre as orações coordenadas e subordinadas, meus amores, que é algo muito gigantesco, mas muito válido. Tudo bem? Eu falei, gigantesco, mas é válido. Alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas conjunções ou as demais conjunções? Estou aqui hoje para vocês, nessa tarde maravilhosa. Se subir o sinalzinho ali de novo, tá ok, professor, pode continuar? Eu continuo aqui e a gente fica sem dúvidas. Belezinha, então bora para a próxima questão. Olha, de novo sobre o textinho que a gente leu, tá? Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula na frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão da língua, ou seja, vou procurar aquela oração na qual eu não tenha nenhum probleminha. Mas nenhum mesmo. Bora lá. Eu vou ler e vocês já colocam a alternativa de vocês. Os atores de Hollywood fazem seu registro ao deixarem as marcas das mãos na calçada da fama. B. A busca por reconhecimento social tem movido grande parte da sociedade contemporânea. Letra C. Mesmo pessoas com trabalho e família, se estão no anonimato, sentem-se socialmente desprestigiadas. Ao observar a exaltação às personalidades da mídia, as pessoas anônimas sentem-se desprestigiadas. E, por fim, quando faz uma intervenção pichando um muro, o pichador está querendo
registrar sua presença. O problema aqui está nisso daqui, o emprego da vírgula. Pessoal, na concepção de vocês, por favor, qual é a alternativa que não apresenta erro no uso das vírgulas? Valendo. Já apareceu a letra C da Tati, da Neuza. Olha, professora, a letra C ali parece estar bem bonitinha. Mais alguém? 5, 4, 3. Bora lá resolver então, pessoal. A letra C da Márcia também. Belezinha. Eu vou explicando e já corrigindo a questão. Tudo bem? Assim vai ficar mais simples de vocês entenderem. Eu vou explicando todo o processo. Os atores de Hollywood fazem, vírgula, seu registro, vírgula. Pessoal, se eu tenho um termo entre vírgulas, eu posso tirar da oração. Então, eu vou tirar isso daqui da oração. Olha, os atores de Hollywood fazem ao deixarem as marcas das mãos na calçada da fama. Ué, fazem o quê? Amores, aqui tem um erro muito grande, por quê? Porque o autor da questão fez o quê? Ele usou vírgulas para separar esse termo dos outros termos da oração. Só que ele não pode, porque a vírgula jamais deve separar o predicado, ou seja, não pode haver vírgulas entre o verbo e seu objeto. Quem faz alguma coisa e fez o registro. Por isso que essa está incrivelmente errada. Eu não posso colocar vírgula entre o verbo e seu objeto, tá? Então, essa é completamente errada. Letra B. A busca por reconhecimento social tem movido grande parte da sociedade. De novo, pessoal, vírgulas. Aí eu analiso esse termo aqui, que agora ele não faz mais parte da oração, né? Eu coloquei ali, vírgula, eu tiro da oração. Ficaria... A busca por reconhecimento social tem movido da sociedade contemporânea. Tem movido o quê? Grande parte. Então, grande parte faz relação com o verbo. Não pode ser isolado por vírgulas. Serão isolados por vírgulas os termos que significarem, né? Ou aposto, tá? Ou vocativo, no caso, nenhum nem outro. Aposto quando eu explico um termo anterior e vocativo quando eu chamo por alguém. Fora desse contexto, pessoal, e adjunto adverbial, desculpa, tá? De tempo, modo, cidade, lugar, enfim. Tirando esses três, eu não consigo isolar ninguém por vírgula, tá? Seja lá no sujeito, seja lá no predicado. Fechou? Aqui a vírgula está isolando termos do predicado. Tem movido o quê? Grande parte. Então, grande parte faz parte do verbo, não tem como tirar. Tudo bem? Eu também não pode ser essa. Letra C, que apareceu ali. Mesmo pessoas com trabalho e família se estão no anonimato, sentem-se socialmente desprestigiadas. O que aconteceu aqui? Se tivesse na minha aula agora, sim, né, um bate-papo mais informal, eu perguntaria para Tati, para Neuza e para Márcia, o que fez com que vocês assinalassem a letra C? Vamos falar o seguinte, professor, a vírgula aqui não está separando o sujeito do verbo, nem o verbo do predicado. Está explicando, né, um termo anterior. Mesmo pessoas com trabalho e família, se estão no anonimato, quem está no anonimato? Né? Desculpa, deixa eu só tirar aqui, um pouquinho mais para trás. Mesmas pessoas, tá? Então, mesmo pessoas que estão no anonimato sentem-se socialmente desprestigiadas. Então, essa vírgula aqui vai marcar o quê? Essas duas vírgulas. O termo que eu estou me referindo anteriormente. Ou seja, é válido, tá? Então, mesmo pessoas que estão no anonimato, seria aqui, né, uma outra oração, mas tudo bem, não é o caso agora, mas tem referência com a anterior. E aí, olha só, mesmo pessoas com trabalho e família, se eu tirar o termo do meio, né, sentem-se socialmente desprestigiadas. Quem se sente? Pessoas com trabalho e família. Sente-se como desprestigiada, ou seja, eu não corto nenhuma ideia com o uso das vírgulas, tá? Por isso, a letra C é a letrinha correta, tá? Aqui é vírgula, ou as vírgulas estão sendo empregadas, ó, chuchu beleza. Ao observarem a exaltação às personalidades da mídia, pessoal, olha o A com acento indicador de crase aqui, então, observarem o quê? A exaltação às personalidades.
Eu não estou explicando o termo exaltação, mas estou complementando, ou seja, um complemento nominal aqui, eu jamais também posso isolar por vírgulas, tá? Porque ele está se referindo ao termo anterior, não está apenas explicando o termo anterior. Está bem errado. Letra E, quando faz uma intervenção pichando um muro, tá? Essa vírgula aqui estaria certíssima. Quando faz uma intervenção pichando o muro, seja uma oração adverbial temporal, sem nenhum problema. O pichador está querendo, e aí ele coloca essa vírgula errada aqui, tá? Está querendo o quê? Registrar sua presença. Se ele quer alguma coisa, ele quer algo, esse algo não pode ser isolado por vírgula, tá? Então, chegou na hora da prova amanhã, e agora o que eu faço? Quando for, tá, o tema, o uso de vírgula, você vai pensar o quê? Que a vírgula não pode separar o sujeito e o predicado, e muito menos o verbo e seus complementos, tá? Não pode. Então, sempre estarão erradas as alternativas que separarem sujeito e verbo dos seus complementos. Fechou? Alguma dúvida? Tudo certinho, bonitinho, tranquilinho? Estando tudo ok, com aquele polegar bonitinho, vamos seguindo a nossa canção. Agora vem aqui mais uma parte de texto, né? Ensino distanciado. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá. Bora lá ler o texto, então. Desculpa, né? Ensino distanciado é o tema do nosso texto agora. Especialistas em educação superior recomendam não superestimar o Exame Nacional do Desempenho de Estudantes. Especialistas dizem aqui para não superestimar o ENAD, tá? Como ferramenta de avaliação qualitativa, ou seja, muito importante essa prova, então a gente não pode tirá-la de nenhum momento de cena. Em que pesem suas limitações, olha que legal, em que pesem suas limitações. Se tem limitações, geralmente não é bom. Então, por mais que a prova recomende ou que tenha, né, que destinar a ela mais atenção, a prova traz indicações preocupantes sobre disseminação do ensino à distância, tá, pessoal? Então, está falando o quê? Que está ocorrendo no Brasil a popularização do ensino à distância, ou seja, essa disseminação, ou seja, está se espalhando no mundo. Então, é preciso ter atenção com isso. E é isso que mostra para a gente o nosso primeiro parágrafo, já concordando com quem? Com o próprio título, né, que fala ensino distanciado. Eu posso entender o ensino que é à distância ou o ensino que afasta o aluno do conhecimento. Fica a dica. Meros, olha só que questão que ele já traz aqui, a opinião dele bem clara, né? Meros, ou seja, gente, é insignificante. 2,3% dos cursos de graduação do gênero chegam à nota máxima 5. De que gênero, pessoal? Tá? Essas provas do EAD. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Então, muitos não chegam na nota 5 desses cursos à distância. Tá? Então, vamos lembrar dessa informação. Na modalidade presencial, agora ele muda o foco de análise, né? Na modalidade presencial, são 6,2, ou seja, pessoal, quase o triplo aí, né, de cursos que chegam à nota A em relação aos que são feitos à distância. Tudo bem? A diferença também se apresenta no contingente enorme de cursos que nem mesmo alcançam a nota 3. Olha só de novo aqui, deixa eu colocar na coisinha certa. Ele volta a criticar, né? Que nem na nota 3 esses cursos têm chegado, mínimo exigido pelo MEC, enquanto 30,9% dos presenciais ficam nos scores 1 e 2, ou seja, 30% é um número relativamente alto, tá? No universo do à distância, metade não consegue tirar nem a nota 3. E por isso que eu afirmo que está no limbo, então olha que preocupante. Não seria o caso, só por esses números, de estigmatizar a aprendizagem em ambiente virtual. Então, ele fala, vamos colocar panos quentes, tá? Não é só por conta desses números, tá? Que a gente deve ser tão ferrenho quanto a análise. A pandemia de Covid evidenciou, ou seja, né, a Covid aqui evidenciou ainda mais sua utilidade, ou seja, algo bom.
e forçou instituições a desenvolver técnicas pedagógicas adequadas para o meio. Olha que coisas boas que a gente tem desse ensino à distância. Umas com mais sucesso que as outras. Ou seja, olha, legal, no período de pandemia, foi o AD que salvou a educação brasileira de colapsar. Então, gente, muito importante, tá? Mas lembre-se que ele está falando uma parte negativa. O ensino remoto, né, pode e deve ser usado para baratear e dar acesso à educação superior a quem de outro modo não teria. Ou seja, pessoal, ele reafirma o... Opa, desculpa aqui. Ele diz aqui, né, que o EAD é algo bom, tá? Por falta de recursos ou por impossibilidade, né, de deslocamento, o EAD, ele aparece de uma maneira muito boa para a gente. Então, ele diz que é bom ter ensino à distância. Aí que você já usa até para as situações de vocês, tá? Olha essa marcação do porém. Há indicações, porém, ou seja, eu falei mal, eu coloquei ali uma parte super agradável, falando bem do ENAD, mas aí, né, do ENAD, não, desculpa, do ensino à distância, e agora ele vai voltar com análise fria de novo. Porém, há indicações de que o desempenho mais baixo do estudo à distância resulte em fatores que nada têm a ver com a tecnologia, ou seja, não é implementar apenas a possibilidade de acesso ao conhecimento pelo ou pela internet, tá? O buraco está mais embaixo. Os matriculados nesses cursos tendem a ser mais velhos, só 16% de menos de 24 anos, tá? Ante 49% dos presenciais, ou seja, são pessoas mais velhas e que trabalham, tá? Então, essa parte de ser mais velha, então, mas por trabalhar, vocês vão ver agora o número que diz, tá? São, portanto, pessoas menos familiarizadas com a informática que ficaram defasadas nos estudos e dispõem de menos tempo para as aulas, textos e exercícios. Ou seja, aí é o editorial da Folha, tá? Chega à conclusão dela, fala assim, olha, peraí, é bom, mas é ruim. É bom porque possibilita o acesso ao conhecimento, mas é complicado, por quê? Porque são pessoas que trabalham o dia inteiro, pessoas que não estão familiarizadas com o ambiente virtual, e esses dois fatores acabam comprometendo o conhecimento dos alunos. É isso que o texto quis dizer, tá? E ele vem para finalizar. Por fim, né, olha que conjunçãozinha para finalizar. Parece evidente que muitos estabelecimentos de ensino superior recorrem ao EAD para cortar custos. Olha só, tem faculdades que são presenciais, mas foram para o EAD para cortar custos, sem se preocupar com extrair do meio todo o seu potencial. Ou seja, sem se preocupar com extrair. Vamos colocar lá e beleza. Eu sei que faculdades aqui em Bragança fizeram isso, né? Cortaram cargas horárias pelo meio só para deixar na modalidade EAD, seja para custear, né, possíveis gastos, para baratear tudo isso, mas às vezes acabam abrindo mão da qualidade de ensino, e isso que é o perigoso. De 2019 para 2020, a modalidade deu um salto de 26%, né, para 2 milhões de matrículas novas, ou seja, é um número muito gigantesco, tá? De pessoas que estão no ensino à distância. É certo que isso se deveu à pandemia, né? As pessoas estavam lá, então vamos fazer cursos. Mas agora é hora de cuidar para que o AD não contribua para reduzir a já insatisfatória qualidade do ensino superior brasileiro. Ou seja, ok, EAD, você foi super legal com a gente na pandemia, mas agora vamos cobrar mais de vocês, porque vocês têm muito mais a oferecer para a gente e a qualidade do ensino depende do que vocês estão fazendo. Deixa eu respirar aqui, bora lá para a questão número 6. A expressão destacada na frase, né, do segundo parágrafo, meros 2,3% dos cursos de graduação do gênero chegam à nota máxima. Refere-se a qual informação do parágrafo anterior? Esse gênero refere-se a especialistas em educação superior, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ferramenta de avaliação qualitativa, indicações preocupantes ou ensino à distância. Valendo? Qual seria aqui a sua resposta? A quem se refere? Deixa eu botar no texto para vocês verem aqui. Ó, do gênero está aqui.
Se refere a quem? Na própria leitura, eu fiz uma setinha aqui, né? Ó, se refere ao EAD, tá, pessoal? Letrinha E, o EAD. Certíssimo, Tati? Tá, então, aqui vocês observam que eu não precisei interpretar do texto. Eu fui lá e tirei essa informação do próprio texto, tá? É claro que aqui tem uma parte de referência, né, que é da parte gramatical, mas também de leitura e compreensão do texto. Tudo bem? Na questão 7, sem prejuízo de sentido ao texto original, a expressão destacada na frase em que pesem suas limitações pode ser corretamente substituída por isso, apesar de, no entanto, desde que ou a fim de que. E agora? Em que pese as suas colocações? Qual letrinha vocês colocariam aí para esse sentido aqui, essa expressão da ideia de uma conjunção, né? Em que pese suas limitações, pode ser corretamente substituída por isso, apesar de, no entanto, desde que ou a fim de que. Ficou difícil essa, pessoal? Pelo visto, ficou difícil. Gente, aqui a gente tem algumas colocações para fazer, né? Quantas vezes na vida de vocês usaram um por isso? Você fez tal coisa, por isso ficará de castigo. Ah, você esqueceu alguma coisa, por isso vou chamar. É, entendi, tá? Super na dúvida agora, tá? Então vamos tentar entender aqui. Quando a gente chegar numa parte de conjunções, meus amores, a gente fica, meu Deus do céu, o que eu respondo agora? A primeira coisa é ter calma, tá? E pensar, quando é que eu utilizei isso na minha vida, meus amores? Quando você usou o por isso? Não é aquele só, você vai pagar caro por isso, sua víbora, porque você acabou com a minha vida. Não, não é isso. Você fez alguma coisa, por isso você será culpada, tá? Então, olha, você falou muita coisa sobre mim, por isso agora eu vou. Então, dá a ideia de concluir, portanto, você fez isso, portanto, ficará de castigo. Sempre que você usou por isso, você usou para concluir uma ideia, tá? Em que pede suas limitações, né? Portanto, suas limitações, dentro do texto, pessoal, cadê aqui o em que pesem? Deixa eu lembrar onde eu li isso agora. Tá para cá. Ainda tá para cá. Aqui, ó. Especialista, ó, começa aqui, tá? Especialistas em educação superior recomendam não superestimar o Exame Nacional de Desempenho Educacional. A gente não pode deixar esse fato para lá, para de avaliação. Em que pesem suas limitações, ou seja, pessoal, ele utiliza esse em que pesem suas limitações, é para concluir? Não, é para te fazer pensar. Ou seja, ele vai mostrar para vocês algo que vocês têm que pensar no além disso. Ó, vamos só tentar entender de novo. Em que pese suas limitações, então, apesar de suas limitações, embora haja limitações, eu vou utilizar aqui uma conjunção de concessão. Professor, mas eu não faço a mínima ideia que seja isso. Aí você traz para o texto, apesar de suas limitações, olha só, apesar de suas limitações. Por quê? Porque você está abrindo uma exceção à regra, tá? Então eu falo, olha, isso é bom, embora isso também seja muito importante. Então, ele não está concluindo, pessoal, que é a questão do por isso. Ele está dando para a gente o quê? Uma abertura lógica no raciocínio lógico. Então, isso é muito bom, em que pese tal coisa. Isso é muito bom, apesar de que... Então,
Eu sei que é difícil, mas a gente vai ter que tentar analisar de algum jeito. Esse a fim de que aqui embaixo indica uma finalidade do que eu faço alguma coisa. Então, o a fim de que é finalidade. Eu fiz isso, eu estudei muito a fim de ir bem, ir bem na prova. Então, é uma conjunção de finalidade. É o porquê eu fiz alguma coisa, né? Mirando, visando a quê? O desde que, pessoal, dá a ideia, olha, você vai ao parque desde que faça alguma coisa. Parece que é uma condição o desde que. Ou pode ser também uma temporal, né? Conheço você desde que nasci, por exemplo. Ou também pode ser uma temporal. Ah, professor, está ficando difícil tudo isso. O no entanto, pessoal, mas entretanto, porém, todavia, no entanto, ele vai dar uma ideia também de, né, uma colocação de negar a anterior. Vai sobrar o apesar de. Aí eu volto a falar para vocês, é difícil? É. Mas eu tenho uma dica também para vocês. Vai chegar na hora da prova e algumas questões vocês vão querer chutar de uma maneira muito categórica, né? Vou chutar essa. Mas mesmo no chute de vocês, tentem achar alguma lógica, tá? Tenta botar no texto e falar assim, nossa, por que ele está falando isso? Vocês se lembram que aqui, olha só, eu até mudei a cor do texto, não porque eu sabia a resposta, eu não, né, não tinha visto ainda a questão. Mas olha só, ele tem uma ideia e já muda em que pese suas limitações, ou seja, embora tenha limitações, então eu mudei a ideia. Então, se eu mudar a ideia, eu não posso colocar um por isso, tá? Eu sei que esse conteúdo é dificílimo, pessoal. Cabe para vocês, depois dessa prova em português, dar uma olhadinha na parte de conjunções das orações, tá? Para deixar vocês um pouquinho mais calmos. Mas assim, volta, dá uma olhadinha no texto e tenta colocar a conjunção da maneira que vocês já utilizaram as outras na vida de vocês. Por exemplo, vocês já usaram desde que, né, o por isso. Aí vai ficar, eu não sei se vocês já usaram o apesar de e o a fim de que, tá? Mas as demais vocês já utilizaram na vida de vocês. Eu sei que é dificílima, tá? Mas no chute seria a letra B, a correta, tá, meus amores? Desculpa não poder ajudar mais vocês da forma que eu gostaria, tá? Mas quando a gente dá uma aula sobre conjunções e orações, é uma aula para no mínimo 5, 6 horas, tá? Vira o podcast das orações. Boa dica, vou fazer isso um dia, né? Podcast das orações. Socorro, mas assim, Neiva. Zenilda também. Quando a gente fala de conjunções, meus amores, olha, eu tenho desesperança na vida, viu? Porque o negocinho difícil, tá? Não vou mentir para vocês que é realmente dificílimo, mas eu falo para meus alunos, né, do ensino regular, eu falo, fazer análise sintática e analisar orações coordenadas e subordinadas não é coisa de Deus. Foi alguém lá de baixo que inventou isso, viu? Porque, olha, tira o sono de vocês. Mas se na matemática, do Ítalo, né, que está prestigiando aí, se na matemática nós temos muitos termos difíceis, no português são só esses dois, a análise sintática e as orações, tá? Não chore, Tati. O que... Eu vou falar uma coisa para vocês agora, mas depois vocês deletem da mente de vocês, tá? Eu falo isso para os meus alunos do regular também. O que me deixa mais tranquilo quando cai questão dessa é que muita gente erra, viu? Se tem uma coisa que eu poderia trazer de alento para vocês é que muita gente erra questões como essa, tá? Porque são as mais complexas do português. Eu não vou mentir, são as mais complexas do português, tá? Exatamente, Zenilda. Então, assim, gente, se fica para vocês um conselho de vida, tá? Dentro da parte do português para vocês sempre dê uma olhadinha nas conjunções e nas orações coordenadas e subordinadas, tá? Porque cai nas nossas provas, tá? Cai no que a gente entende de concurso, principalmente da VUNESP, tá? A VUNESP cobra essa parte gramatical com bastante ênfase. Tá lá. Infelizmente, não vai sair de lá. Porque se tem um grau de dificuldade para realmente ter um número, tá? Que os aplicadores precisam desse número, fica para essas questões sobre orações e conjunções, tá?
Vou montar uma videoaula, vou disponibilizar para vocês o podcast das orações, tá? Prometo. Agora aqui na questão número 8. O Zenildo, agora qual é o problema? O problema é, que eu volto a falar, tá? Eu trabalho também com materiais pedagógicos, né, de alguns materiais de educação, e no 8º ano eles começam a ver isso, né? Então, quando você faz uma prova que você pede pelo menos o Fundamental 2, infelizmente, essas questões estarão lá. Porque orações e conjunções, elas são a base do 8º e do 9º ano. Então, assim, elas aparecem nesses 2 momentos no ensino regular. Pena, isso eu vou falar de verdade, de coração agora, tá? Pena que a gente, no ensino público, às vezes, a gente não dê muita importância para isso. Né? Acaba sendo um conteúdo batido, passa despercebido. Mas quem tem sistemas de ensino, né, como alguns que a gente conhece por aí, os sistemas de ensino aplicam isso, perdão, no 8º e no 9º ano, tá? Então, acabam aparecendo, e quando a gente fala de uma prova que envolve conhecimentos de Fundamental 2, acaba aparecendo, tá, Zenildo? É triste, mas é o que nós temos para hoje. O que temos para hoje é saudade, como diria o cancioneiro. Mas, enfim, meus amores, vamos tentar seguir a vida com um sorriso no rosto e tentando achar, encontrar ou facilitar mais a nossa vida, tá? Assinale a alternativa em que o termo ou expressão em destaque na frase exprime noção de causa. Ó, de novo aqui, ó. Falando de causa, mais uma vez aparece conjunções. Pessoal, quando a gente fala causa, lá, eu coloquei a letra C já. Quando a gente fala de causa, é causa e consequência. Então, causa, eu vou pensar em motivo. Se eu pensar em motivo, eu vou pensar em porquê. Por que tal coisa aconteceu? Esse é o sentido das conjunções causais, tá? Eu não fui à aula porque estava doente. Então, por estar doente, eu não fui à aula. Então, causa, eu estar doente. Consequência, não ter ido à escola. Então, a gente tem que buscar isso daqui na nossa questão. Tudo bem? A diferença também se apresenta no contingente enorme de cursos. No universo EAD, praticamente a metade está no limbo. A pandemia de Covid-19 evidenciou ainda mais sua utilidade, por falta de recursos ou impossibilidade de deslocamento, e o ED não contribui para reduzir a já insatisfatória qualidade do ensino superior. Juntando o que eu acabei de falar agora, que a Márcia já colocou a resposta ali, meus amores, ideia de causa, que é o motivo de alguma coisa existir. Em qual dessas palavras em negrito eu tenho a ideia de causa? Valendo! Em qual momento vocês acham que há uma palavrinha que indica a causa de alguma coisa ter acontecido? Então, a diferença também se apresenta. Pessoal, o também é uma causa? Você fala assim, eu não lavei a louça, também estava com preguiça? Parece que está adicionando alguma coisa, né? Mas não é a causa. Você não lavou a louça, também estava com preguiça? Não dá essa ideia de causa. No universo EAD, praticamente a metade está no limbo. Eu não lavei a louça, praticamente estava cansado? Não, esse praticamente também não dá ideia de causa porque eu não lavei a louça. Não a pandemia, falando não lavei a louça, né? A pandemia evidenciou ainda mais, ou seja, não lavei a louça, ainda mais estava com preguiça? Opa! Por falta de recursos, ou seja, né? Não lavei a louça por falta de vontade ou porque estava cansado. Opa, peraí, então, por falta de alguma coisa não aconteceu. Opa! Por falta de recursos ou impossibilidade de deslocamento, as pessoas ingressaram no IAD, ou seja, por conta disso elas fizeram aquilo. Nossa! Então, por falta de recursos, agora cabe a ideia de causa. Fechou. Número 8, letrinha D, meus amores. Todo mundo colocou a letra D ali.
E a EAD não contribuiu para reduzir a já insatisfatória, ou seja, que era insatisfatória e ainda continua insatisfatória. Ou seja, perceberam que quando eu trago para o meu dia a dia, as coisas começam a ficar mais simples, mais tranquilas? É esse o pensamento, tá? Isso vai ajudar vocês no momento de grande sufoco. Tá, meus amores? Questão número 9. Considere as frases do texto. A prova traz indicações preocupantes, contudo, sobre a disseminação do ensino. Não seria o caso, só por esses números, de estigmatizar o aprendizado. Pessoas menos familiarizadas com a informática que ficaram defasadas nos estudos. No contexto, as palavras em destaque são empregadas respectivamente com sentido de. Pessoal, complicou aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, não estão em negrito ali, mas eu vou tentar pela resposta, tá? Por prova, traz indicações preocupantes, contudo, sobre disseminação. Propagação, aplicação, dispersão, adequação, aceitação. Disseminação. Não seria o caso só por precisão de estigmatizar. Seria estigmatizar. Pessoas com menos familiarizadas com informáticas e ficaram defasadas. Destaquei para vocês agora. Bora lá. Dessas palavrinhas que estão em destaque, disseminação, estigmatizar e defasadas, que por sinal também perdão, são as palavrinhas mais difíceis de cada item aí. Elas significam, né, tem sentido, respectivamente, do quê? Gente, vamos pensar o seguinte. Disseminação do vírus da Covid. O que seria esse disseminar? Propagar, aplicar, dispersar, adequar ou aceitar. Pessoal, disseminar seria espalhar, né? O vírus se espalhou, se disseminou rapidamente. Então, se eu falo em espalhar, eu falo em propagação? Falo. Eu falo em aplicação? Não. Eu falo em dispersão, olha, está espalhando. Talvez. Adequar, eu não estou adequando, né? Então, e aceitação também não. Então, tem propagar, que é espalhar, e dispersar, que também é espalhar. Estigmatizar. Eu sei o que é estigmatizar? Talvez não, mas vamos tentar. Mas observem que agora a gente só tem duas alternativas, a A e a C. Estigmatizar pode ser condenar ou relativizar. Não seria o caso, só por esses números, de condenar o aprendizado ou de relativizar o condenado. Ou condenado não, o aprendizado. Olha, estou em dúvida ainda. E o defasadas? Menos pessoas familiarizadas com a informática ficaram defasadas, ou seja, pessoal, defasadas seria o descompassado e descuidados. Olha, se elas estão defasadas, aconteceu alguma coisa com elas, né? Estão, né, em atraso, estão fora do compasso, estão descompassadas. Por isso, então, que estigmatizar também é condenar. A gente não pode condenar, então, o ensino à distância. Por isso, seria a letrinha A. E aqui, meus amores, vem um segundo. Tem até atrasadas aqui, né? Mas não apareceu aqui. O que acontece quando a gente tem essa questão sobre sentido da palavra, né? Que ele fala aqui, sentido. O que a palavra significa? É difícil porque tem a ver com vocabulário, tá, meus amores? Vão aparecer palavras que vocês nunca viram na vida de vocês. Pode aparecer? Podem aparecer. Porém, se eu tiver, tá, uma questão como essa, eu tenho 3 palavras, eu tenho 3 chances de acertar. Desde que eu saiba pelo menos uma delas, ou que pelo menos uma delas soe familiar. Observe que só de eu ter uma que me soasse familiar, eu já eliminei 3 alternativas. E é dessa forma que vocês poderiam pensar na aplicação da prova de vocês. O que ela se parece? Tem afinidade com? Isso parece alguma coisa. E assim vocês conseguem também elucidar esse probleminha, tá? Então, quando pintar essa questão sobre vocabulários, é muito importante vocês fazerem isso, tá? Tentar observar uma palavra que vocês já conhecem, para daí sim ficar mais tranquilo de observar as outras, tá?
Questão número 10. E uma questão que a gente acabou de ver agora sobre analisar as orações. Assinar a alternativa em que a concordância verbal e nominal está em conformidade com a norma padrão da língua. Vocês já devem ter visto essa parte de concordância verbal e nominal, que é quando as palavras concordam com um verbo em número, tá, pessoal? Singular e plural. E nominal em gênero, masculino e feminino, ou número, singular e plural. Fechou? É essas concordâncias. Porque o verbo só tem concordância só pode, né, ter a mudança de tempo, modo, número e pessoa. Então, número e pessoa tem a ver com singular e plural. Tempo e modo eu não preciso observar. E quando eu falo nominal, eu falo de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, essas palavrinhas têm que estar todas no feminino, todas no singular, todas no masculino, ou no plural, ou, né, no plural também com os verbos. Então, tem que analisar isso. Isso que eu analiso em concordância, tá? Então, vamos ver. Eu vou ter que procurar, então, concordância de gênero, masculino e feminino, quando falar só da concordância nominal, e número, singular e plural, tanto para o verbo quanto para o substantivo, tá? O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes tem enviado seguidamente sinais de que a educação esteja passando por problemas, pessoal. Então, o que a gente tem que observar aqui? Olha, o exame, então é masculino, né? Ah, desculpa, alguém já quer colocar alternativa? A proliferação dos cursos oferecidos à distância tem sido acompanhada pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde, ou da Educação, desculpa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais avaliam que houve queda nas notas dos cursos de graduação. As estratégias pedagógicas desenvolvidas pelas universidades durante a pandemia apresentaram resultados distintos. Já quase falei aqui. E parece haver tendência a que os cursos à distância atraem estudantes mais velhos que os frequentadores de cursos presenciais. Então, alguém quer colocar alguma letrinha? Alguém quer fazer uma análise comigo? Não vou tocando o barco aqui já. O Exame Nacional de Desempenho, o está no masculino e no singular, tá? Tem enviado, então o verbo também no singular, tá ok. Tem enviado o quê? Seguidamente, o advérbio, né? Enviado sinais de que a educação esteja passando por problemas. Os sinais está no plural aqui, meus amores, mas ele tem alguma ligação? Não. Está enviando o quê? Sinais. Sinais de quê? De que a educação esteja passando por problemas. Vamos guardar essa alternativa aqui, tá? Letra B, ó. A proliferação dos cursos oferecidos à distância tem sido acompanhado. Opa! O que tem sido acompanhado? A proliferação. Aqui está no feminino e aqui está no masculino. Não há concordância, então, entre, tá? O verbinho aqui, né, no particípio acompanhado com valor de adjetivo, pessoal, não está acompanhando a proliferação que está no feminino. Então, não tem concordância aqui. Zero concordância. C. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais avaliam. Quem que avaliam, pessoal? O Instituto. Singular e plural. Também não tem concordância. Tá? Não poderia ser, então, também, porque o Instituto avalia. Não o Instituto avaliam. Letra D. As estratégias pedagógicas desenvolvidas pelas universidades durante a pandemia apresentaram resultados distintos. As estratégias apresentaram resultados distintos. Resultado está no singular e distinto no singular? Não pode. Resultados no plural e distintos no singular? Não pode, tá, pessoal? Parece haver tendência a que os cursos à distância atraia estudantes mais velhos que os frequentadores. Quem atrai, pessoal? Os cursos. Opa, desculpa. Os cursos, plural, e atraia no singular. Também não pode. Só ficaria para a gente, então, a letrinha A. Tá?
Perceberam como acontece? Eu fui fazendo com vocês para vocês irem acompanhando comigo. Qual é o raciocínio de falar de concordância verbal e nominal? Gente, vocês terão, agora que vocês observaram isso, vocês vão ver que monstruosidade que é uma questão como essa, porque o erro fica muito nítido. Você vai procurar o seguinte: como as palavras se relacionam entre elas e o importante, se elas estão em concordância de gênero, masculino e feminino, ou número, singular e plural. E só isso, meus amores. Não há mais nada que a gente possa observar aqui. Tá? Então, concordância nominal vai concordar sempre com o substantivo. Concordância nominal concorda com o substantivo, em masculino, feminino, singular ou plural. Concordância verbal. O verbo também vai concordar com o substantivo, né, o sujeito, em número, e os complementos do verbo também irão concordar com o verbo, também em número. Então, se o verbo estiver no plural, o termo em destaque, ou o termo a ser analisado, tem que estar no plural. Se o artigo, o adjetivo, estiver no singular ou no plural, o substantivo deverá estar no singular ou no plural. Se estiver no feminino, no masculino, no masculino, tá? É assim que a gente resolve as questões de concordâncias nominal e verbal. Tá ok? Tudo tranquilo aí, meus amores? Questão número 11. Belezinha, Tati. Belezinha. Crase. Quem assiste às minhas aulas sabe que crase já é, assim, 90% certo de acertar a questão. Por quê, pessoal? Olha que questão chuchu beleza para a gente resolver. Assinale a alternativa em que, na frase que completa o enunciado a seguir, o emprego da crase está em conformidade com a norma padrão da língua. Temos lá. A mudança no ensino durante a pandemia pretendia ser uma resposta. Se eu tenho uma resposta, ó, a alguma coisa. Então, eu quero uma resposta a alguma coisa. Para que eu tenha a crase, a gente tem que entender o que é a crase, pessoal. Quando eu falo do acento indicativo de crase, crase quer dizer a fusão. O que quer dizer fusão? Juntar. Então, eu vou juntar, ó, se tem que dar uma resposta, tem que dar uma resposta a alguém. Então, esse primeiro a é o a de preposição, certo? Então, as palavrinhas que pedirem a regência da preposição a, fiel a alguém, entreguei a alguém, tá? Então, todas as vezes que o substantivo, o adjetivo, o advérbio ou o verbo pedir essa preposição a, eu já vou pensar na crase, mas tem que ter esse a, tá? Estou propenso a alguma coisa. Então, esse a tem que aparecer na regência dessa palavrinha anterior, certo? Mas não é só isso. Eu só vou ter esse azinho aqui com esse acento grave, indicador de crase, se a próxima palavrinha, ou seja, se essa palavrinha após o a com crase for uma palavrinha feminina. Só com isso vocês já matam pelo menos 80% das questões sobre a crase, tá? Crase é a fusão, acento grave, tá, meus amores? E crase é a fusão. Então, só com isso vocês já matam tudo. Porque você fala, por exemplo, o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Aí, olha que coisa louca. Se você vai a algum lugar, você vai ao supermercado, você vai ao restaurante, mas você vai à padaria, você vai à farmácia. Por quê? Olha o a de preposição aqui no ao, tá? E olha onde foi parar o artigo o, no caso, porque o o é para masculino, o a para feminino. Ou seja, eu juntei esses dois as e eu tive o acréscimo do acento indicador de crase, tá? O acento grave. Então, meus amores, gravem isso na cabeça de vocês para vocês nunca mais esquecerem desse conteúdo.
só vai existir o acento indicador de crase e a fusão indicando a crase quando eu tiver esse A de preposição, porque a palavrinha anterior pediu, e se depois dessa palavrinha e do A, que pode não receber, né, o acento da crase, se a palavrinha que estiver logo após ela for uma palavrinha feminina. Caso contrário, eu não consigo ter, tá, a crase, eu não consigo ter a fusão, porque não tem como fundir o A com outra palavrinha. Por quê? Se esse A, que funde com a preposição, é um artigo feminino, só tenho que ter uma palavra feminina depois. Fechou? E acabou. Ah, mas tem a expressão a moda de. Aí é uma explicação a mais. Só vai ter se aparecer a palavra a moda de. Porque você tira a moda, fica a Luís XV. Mas esse é outro contexto, não vem ao caso agora. Mas estou analisando o que a gente tem aqui. Certo, meus amores? Então, olha só. Se eu partir... Oi, Sandra. Ah, obrigado, Sandra. Então, se eu for analisar, se pretende ser uma resposta a alguém. Quem que é esse alguém? Alguns. Alguns é palavrinha feminina? Não. Preciso nem analisar a crase que está errada aqui. Todas é uma palavrinha feminina? É. Então, eu vou guardar o todas. Vou guardar. Qualquer é uma palavrinha feminina? A qualquer pessoa ou qualquer, tá? Qualquer não teria um gênero, isso é um pronome, tá? Então, qualquer ou a qualquer é uma resposta a qualquer demanda. Gente, qualquer não tem gênero, já não dá. Nova realidade. Nova é feminina e realidade também. Vou guardar a letra D também. Já guardei o todas e guardei a nova realidade. E na letra E, potenciais, pessoal. A potenciais demandas. Opa, tenho aqui palavrinha no sentido feminino. Só que aí, aqui tem o primeiro caso, pessoal. Observem que o A que juntou aqui está no singular e demandas está no plural. Eu não consigo juntar algo no singular com algo no plural. Então, eu não vou ter crase se esse indicador de crase estiver no singular e a palavrinha que vier depois, por exemplo, aqui, né, moças, estiver no plural. Não vou conseguir, porque não tem como juntar o plural com o singular. Então, também não poderia ser a letra E. E se eu pensar nisso, também não poderia ser a letra B. Só que a letra B tem um problema ainda maior. Tem como falar o todas e a todas? Não, porque todas é um pronome indefinido. Ele não tem gênero. Ah, professor, mas aparece esse as aqui. Sim, porque a palavra que vier depois é feminina. Mas o todos, pessoal, e guardem esse exemplo para vocês, tá? Que sempre aparece esse todos na nossa avaliação. É um pronome. E sendo um pronome, pessoal, indefinido, ele não tem gênero. Tá? Então, também não ocorre crase antes de pronomes, a não ser que for possessivo, a minha e a sua, e a nossa, tá? Então, vou deixar de rabiscar, que vou limpar tudo. Sabendo que a crase, então, é a junção do a, tá? Da preposição mais o a que antecede o substantivo feminino. Alguns não é feminino, não preciso. Todas é pronome indefinido, não deve haver crase. Qualquer também é um pronome indefinido, não tem que ter crase. Potenciais demandas poderia ter crase se tivesse aqui o as. Só sobrou para mim, então, meus amores, quem? A letrinha D, a nova realidade que se apresenta para a educação. E é assim que a gente resolve a crase. Tá? Eu não preciso construir a crase, meus amores. É isso que eu quero que vocês entendam na hora de resolver a questão de vocês. Eu não preciso construir a crase. Eu tenho que entender a lógica da crase na hora da minha prova. E qual que é a lógica? Eu tenho que observar sempre... Opa, balancei muito aqui. Eu tenho que observar sempre a palavrinha que está depois da indicação da crase. Assim, eu já elimino pelo menos 3 alternativas que eu devo ter aí. Por quê? Porque se é fusão de preposição A mais o artigo feminino A,
a palavra depois automaticamente tem que ser uma palavra feminina. O que não acontece com alguns, todas, qualquer. Não acontece. Segunda coisa, para ter a crase, tanto o A de preposição quanto o A do artigo, pessoal, tem que estar os dois no singular ou os dois no plural. Não tem como misturar singular e plural, por isso que só a letrinha V é a letrinha correta. Não errem isso amanhã. Eu vou pular da minha cama. Não vou pular da porra, eu tenho uma filha. E eu vou ficar triste, porque, pessoal, não tem como errar crase a partir disso, tá, meus amores? Gravem bem essa dica, tá? E obrigado por assistirem mais uma explicação. E chegamos à 12ª questão. Alguma dúvida sobre a crase? Deixa eu voltar aqui que eu me empolgo às vezes. Alguma dúvida sobre a crase? Tudo tranquilo, bonitinho, chuchu, beleza? Vamos seguir a canção. Número 12. Considere o seguinte trecho. Deixa eu ver o que vai falar para a gente aqui. Ah, não é de crase. É de verbo. Vamos à explicação, então. Tendo evidente o aumento expressivo do afeto de ensino superior. Então, tendo, se tornado, tornado-se, se tornado ou tornado-se. Então, eu tenho o verbo tornar e o ser. A única diferença que eu tenho é o quê? Se o ser está antes ou se está depois do verbo, tá? Então, vamos analisar isso. Se o Z é se tornado aqui, né? Tá. É se tornado ou tornado-se? Pessoal, e questãozinha difícil também nessa da primeira aqui, tá? O que acontece aqui? Aqui tem a ver com colocação pronominal desse pronominho se aqui, tá? Se ele vai aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Tem uma dica para vocês. A primeira. Vocês estão vendo esse ado aqui? Esse ado é o particípio. NDO é o gerúndio, andando, correndo. O R é o infinitivo, brincar, correr. E o ado, pessoal, é o particípio, tá? Ado e ido, ou seja, estudado, colorido. Então, sempre que eu tiver esse ado e o ser, eu tenho que pensar o seguinte, pessoal. Eu tenho uma locução verbal aqui, olha, eu tenho o verbo tendo. Sempre que eu tiver uma locução com um verbo aqui e o segundo verbo sendo ado ou ido, eu tenho que colocar o se no meio dos dois. Por quê? Porque o ado ou ido numa locução verbal não pode colocar o se depois. Tá? Então, tendo se tornado. Que confusãozinha, né? Colocação pronominal. O ado, numa locução verbal, não pede o se depois dele, tá? Então, assim, pensem comigo. Apareceu uma questão como essa. Apareceu o se tornado ou tornado-se. Tem um verbinho antes, automaticamente vocês vão colocar o se logo depois desse verbo. Porque o ado, o ido, não aceita a colocação depois dele, tá? Não aceita a ênclise, só a próclise. Segundo, nesse contexto, certa preocupação com a formação dos alunos nesses cursos, mais precisamente preocupação com a qualidade do ensino que lhes era oferecido ou era lhes oferecido. Segunda dica para vocês. Segunda dica. Sempre que vocês tiverem uma conjunção igual esse que aqui, tá vendo? Sempre que tiver esse que, automaticamente, pessoal, automaticamente, o pronome vem para perto dele, tá? Então, ó, tem o que aqui, e aqui eu tenho o pronome, ele automaticamente vai para frente do verbo. Nesse caso, então, também riscaria aqui. Ah, não risquei da letra A, né? Então vamos riscar por aqui, depois eu volto na letra A, no primeiro termo ali. Então, sempre que eu tiver colocação pronominal e tiver uma conjunção,
o pronome vai automaticamente para perto do verbo, antes do verbo e perto da conjunção, tá? Automaticamente. Tudo bem? Que é mais coerente ao perfil do público. Ó, de novo, ó. Eu tenho o que aqui de novo, então automaticamente eu vou ter que ter, né? Eita. Vai sobrando aqui questões J. Eu já posso tirar a letra D. Já posso tirar a letra E. Aqui eu posso. Deixa eu ver aqui. Tá. 1, 2, 3. Tendo, tananana. Ué. Tô vendo certo? Tendo se tornado, tá. Superior, resolvendo esse contexto, a preocupação com a formação dos alunos, mais precisamente, preocupação com a qualidade do ensino do que... Deixa eu só lembrar, só fazer uma coisa aqui, pessoal, que parece que tem algum errinho aqui que eu não estou conseguindo observar. Oxi! Chegando no final agora, até a canetinha está indo embora, hein? Vamos lá. Deixa eu compreender aqui que eu tenho errado aqui. Tendo, evidentemente, tendo se evidenciado, então, se tornar... Professor, deixa eu dar um help aqui para você. É Oi. que eu estou vendo que tem 4 aqui, tem 3 lacunas, então. não é isso? Então, eu vou tentar encaixar aqui de uma maneira rapidinha. Eu vou tentar procurar, enquanto isso, a questão, para ver se eu acho se foi algum erro de digitação aqui, tá bom? Tá, não, mas o Ítalo dá para explicar só porque eu tenho aqui, tá? Só estou vendo aqui qual das coisas que foi retirada, qual das lacunas. Ah, perfeito, então. Tá? E aí estou vendo aqui, ó, na primeira que eu expliquei para vocês, então, né, se eu tenho o verbo no particípio, observe, então, que o pronome vem para frente do particípio. Então, eu já tiraria as letras C e E. Aí, aqui na segunda, eu falei que eu tenho sempre a conjunção, e a conjunção sempre puxa para frente, tá? O pronome. Então, automaticamente, eu já tiro aqui, olha só, a letra A, desse les aqui, e eu deixo o os. Só que o seguinte, né? Eu falo que, ó, era oferecido para alguém, ó. Mais precisamente com a preocupação com o do ensino que era oferecido para eles. E aí eu já mato também a letra D, porque o os é oferecido ele, né? Ele era oferecido, mas é oferecido para eles. Deixa eu ver o último só. E é mais coerente ao perfil do público que, né? Agora aqui tem uma coisa que eu não consigo entender aqui. Ao perfil do público do que uma deficiência rara. Então, tem algum probleminha aqui. Porque, olha só, se eu fosse seguir aqui o correto, já daria a letra B no segundo quesito, já tá aí, então. Porque eu tenho o C do tornado, né, que é a locução com o particípio, e tenho o lhes aqui na frente do verbo, porque a conjunção puxa, tá, meus amores? O fato de ter mais duas lacunas aqui não seria observado, por quê? Porque já tem um outro errinho aqui, olha. Sempre que eu tiver o que, eu puxo o pronome para frente. E no caso aqui da letra D, só não seria correta também, por quê? Porque é para eles, era oferecido para eles, tá? Por isso, então, que eu já tiraria também essa letrinha D. Só restaria para a gente a letrinha B. Mas aqui, ó, apesar do número relacionado a essa modalidade de ensino, é mais coerente ao perfil do público que a busca aqui, tá vendo, ó? Então, faltou relacioná-los aqui, tá, Ítalo? Em algum lugar faltou relacioná-los. Tiraram aqui. Ó, perfil a busca do que é uma deficiência atribuível, Mas ó, fique tranquilo, tá, meu amor, meu queridão? Pessoal, fique tranquilo. O que fica aqui, tá, meus amores, dessa questão? E isso eu posso falar com vocês com certeza. Sempre que vocês tiverem uma
conjunçãozinha, essa questão fala sobre colocação pronominal, tá? Colocação pronominal, que é o pronome. Quais são os pronomes? Os retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Belezinha. Mas agora, os pronomes oblíquos, né? Nem, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo, ou, alê, nos, conosco, vos, convosco, se, se, consigo, os, as, ilhas. Esses pronomes, na essência, eles têm sempre a aparecer perto da preposição, desculpa, perto da conjunção, perto de uma palavra negativa, tá? E na locução verbal, ele tem que aparecer obrigatoriamente se o segundo verbo estiver no particípio, ado ou ido. Se não for o segundo verbo ado ou ido, eu posso colocar esse pronome ou antes ou depois do último verbo, tá? Oi, Ítalo, pode falar, meu querido. Bom, vamos lá. Isso daí que você está falando, a gente costuma brincar do papo, né? Partícula aproximadora. Mas vamos lá. Tem uma coisinha uma lacuna depois do é mais coerente, antes do ao perfil. Volta ali. Tá vendo? Um pouquinho antes da última lacuna, na mesma linha. É mais coerente, lacuna, ao perfil. Ah, aqui, ó. Aí. E aí que vem a parte do relacionar. Por isso que não estava batendo, entendeu? Tá. Então, aí olha só. Relacionar aqui tem o caso, né? Relacionar, quem que está antes? Está coerente. Coerente não é nenhuma palavrinha negativa e também não é nenhuma conjunção. Então, por isso que apareceu relacioná-los, né? Isso, aí no outro tem a partícula aproximadora, que daí você traz que é o que traz o pronome para frente. frente. Isso, exatamente. Isso. Olha, aí faltou aqui então a lacuninha, por isso que eu falei, opa, peraí, alguma coisa certa não está errado. Quer dizer, uma coisa errada não está certa. Mas assim, Ítalo, desculpa, você viu aí... pessoal, né? foi erro de ditação meu aqui, ó. É que aqui na prova, gente, vou me justificar, porque na prova ele coloca coerente, aí embaixo ele coloca um tracinho ao perfil do público. E daí eu não me atentei que teriam que ter 4 lacunas, porque tem de uma linha para outra, aí pegou pesado. Mas enfim, tá aí. Mas enfim, então, meus amores, para a gente terminar, tá? Quando vocês virem um probleminha de colocação pronominal, acompanhando tantas vezes já, né, as provas da Bunesp, sempre vai ter, entre as lacunas, uma ou duas, que no caso aqui apareceram, que tem a conjunção, principalmente a conjunção que, tá? Essa conjunção que automaticamente vai puxar esse pronome para frente do verbo, tá? Segunda dica, se tiver uma palavra negativa ou não, por exemplo, também vai puxar. Se eu tiver, tá, pessoal, uma locução, então verbal, na qual o último verbo for ado ou ido, como foi na nossa questão, o pronome vem para antes dele. Eu posso ter relacionado, aqui como a gente viu aqui, na relacioná-lo, mas relacionado lá eu não consigo. Então, não tem como colocar, tá, o pronominho depois do verbo no particípio. Certo? Eu acho que era legal até, né, Fábio? Você falou que eu ia complementar aqui, mas volta lá na lacuna rapidinho. Aí, ó. Por exemplo, aí na terceira, onde a gente não tinha colocado a lacuna, né, falava que, é mais coerente relacioná-los, né? O pronome viria depois, certo? Porque Sim. Não tem nada de negativo e nenhuma conjunção. Nenhuma conjunção, né? Mas, se ele tivesse falado que, é menos coerente, é mais coerente, não, depois do coerente se tivesse o não, né? Tivesse assim, é mais coerente, não, aí seria os relacionar, né? Alguma coisa assim. Sim. Se tivesse o não na palavra negativa, puxaria automaticamente também o pronominho para frente do verbo. O não, jamais, o nunca. Palavrinha de contexto negativo. E essas são as dicas e os macetes que o pessoal adora, que vão procurar ali na prova, né, gente? Mas o maior macete que eu falo porque uma questão vai cair.
né? Eu falo sempre assim, quando chega a colocação pronominal, observe sempre quem está antes da lacuna, tá, meus amores? Sempre quem está antes da lacuna. A não ser na locução verbal, que você tem que observar se o verbo está no particípio. O restante disso é só ver quem está antes, porque é um macetinho até mesmo do próprio aplicador, né? Que no caso é a Vunesp. Ele sempre, né, esse aplicador coloca para a gente o que ali, para que pelo menos em uma das lacunas, essa colocação pronominal apareça. Bom, depois dessa lacuna que modificou a nossa aula, nossas vidas, tá, meus amores? Eu encerro aqui a explicação. Aqui está o gabarito para vocês. E estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta a fazer, se tiver alguma colocação para fazer, tá? Caso não tenha, eu estou aqui torcendo demais por vocês amanhã, tá? Já vou acordar com o pensamento positivo para que vocês consigam realizar esse sonho de vocês. Estarei torcendo muito para que coisas boas aconteçam com vocês na aplicação da prova amanhã, tá? Fico feliz por vocês terem, né, nesse sábado à tarde gostosinho, ter ficado aqui comigo, tá? Espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês e de todo o coração, né, que vocês tenham bastante sucesso na prova de amanhã, tá? E que sejam sempre felizes e que permaneçam, continuem sempre buscando conhecimento, tá? E no que eu puder, eu estarei sempre aqui à disposição de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Deixa gravado, vai ficar assim, Maria. Desde já, então, pessoal, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau. Você desliga por aí, Italu? Pessoal, não sai da aula não, tá? Porque, tá. 4h10. Vou dar 15 minutinhos para vocês beberem uma água, irem no banheiro, comer uma bolachinha. 4h10 a gente inicia a última parte da maratona de hoje, para a gente poder ir preparado para a provinha amanhã, tá bom? Então, eu aguardo vocês, não precisam nem sair, vai ser nesse link mesmo, tá? 4h10, eu falei, né? 4h10 a gente já inicia. Até já, pessoal. Sucesso para vocês, meus amores. Tchau, tchau.